Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta. Por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos usar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade. É natural a gente querer o outro eternamente perto de nós. Mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que, na passagem do outro, a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela experiência da morte, e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde, e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade, e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir.
E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos, e deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, conseguem aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias. Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela virou e falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, foi dizendo. E eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou: eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando esse homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso: nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento
Eu brinquei e falei, ô, seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro, meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos. E aí começávamos a contar isso. Eu falei, me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar e de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. E é assim que a gente vai. Perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, né, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu particularmente tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, nós fazemos. Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo?
ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país. Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor dizendo, um professor de filosofia, que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente, falando, oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse e Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faço a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Tem umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Que ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã de repente faço lá, oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem, meia hora depois vem aquele, já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente, de ruim. Não é, dona Ana? Ruim demais, chá de poejo. Então quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Ô Jesus, me faz paciente, mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, ô meu Jesus, me faça generoso, tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Ô, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ô, me ajuda a resolver esse probleminha. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom.
É a jaculatória que a minha mãe ensinou pra gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome. Não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós. Viver é como a gente fazer uma grande viagem. A gente vai encontrando pessoas, a gente vai descobrindo realidades, assim como nós vamos tendo também a oportunidade de conhecer situações e que vão entrando dentro do nosso coração e de alguma maneira vão nos construindo. A gente sabe que no dia a dia são muitas as pessoas que passam a fazer parte de nós. Pessoas sem as quais a gente já não consegue mais identificar quem somos, o que queremos, né? Porque elas vão fazendo parte de nós, assim como um tijolo faz parte de uma grande construção. Depois de um tempo você não vê mais o tijolo isolado, mas você sabe que ele está ali. Você não consegue mais identificar onde é que está aquela parte em você, mas você sabe que ela está ali. É o mistério do encontro humano, que vai nos configurando, que vai nos misturando, né? E ao mesmo tempo nos dando a oportunidade de viver essa comunhão bonita. O outro está em nós. É esta mística que a igreja nos ensina a partir da Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós nos transformamos nele. Mas de alguma maneira também ele se transforma em nós, né? Ele coloca em nós as suas características e recebe de nós também esta característica, esta vida humana perpassada no mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É bonito a gente pensar que Deus está em nós, que Ele habita a nossa humanidade e que por isso nós estamos compromissados a viver este avanço de identificação. Eu preciso que Deus seja sempre em mim. Quando eu comungo, quando eu me confesso, quando eu vivo os sacramentos, outra coisa eu não estou fazendo senão apressar essa vida de Deus em mim. E é assim que nós vamos vivendo o mistério da comunhão dos santos. Quando a gente se encontra aqui no programa de direção espiritual, ao partilhar a nossa vida, nós estamos estabelecendo esta comunhão. Mas hoje eu não estou sozinho. Tenho a graça, a alegre oportunidade de trazer mais uma vez para o nosso programa, para ajudar você também a ser mais gente, porque essa é a ajuda que nós podemos nos dar o tempo todo, né? Quando a gente entra na casa do outro com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós estamos compromissados com o bem que a nossa palavra pode fazer acontecer. E ele é uma pessoa não só comprometida com a palavra que faz bem, mas também com a atitude que faz bem. Meu grande amigo Gabriel Chalita. Boa noite, padre. Boa noite, meu querido. Obrigado do convite. Imagina, é sempre um prazer. E você sabe que todos os programas que a gente fez aqui, acho que foram 2 ou 3, né? 2. Nós tivemos uma... Você não sabe. Com essa cara de paisagem. Foram programas que tiveram repercussões muito positivas. Que bom, né? Fico feliz. Muito eu obrigado. Também. Aliás, em vários lugares em que eu vou, as pessoas também comentaram do programa, falaram dessa conversa que a gente faz sobre coisas cotidianas, né? Coisas que marcam a nossa vida. Estava vendo você fazer essa abertura dessa conexão, dessa viagem, né? Eu acho que
o mais bonito nas relações humanas, né, e no sacerdócio, ou nos ministérios todos que há na igreja, ou na ocupação humana, no ofício humano, está em a gente fazer alguma coisa que a gente acredita e que toca no nosso coração também, né? Eu acho que isso é muito bonito. A amizade é assim, né? Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você partilha dos ideais e das ideias dessa pessoa, mais você sente a vontade e mais desejo você tem de estar com ela, né? Com certeza. É aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, Gabriel. Contei uma experiência muito interessante da minha mãe, de um momento em que ela estava muito difícil para ela, né? Quando ela teve aquela queda que quebrou, minha mãe estava muito difícil no pós-operatório, né? Ela queria tomar remédio toda hora, ela queria dar as ordens médicas, ela queria que todos os médicos obedecessem o que ela achava melhor para ela. E teve um momento que o meu irmão está cuidando dela, né? Meu irmão disse: olha, está impossível, dona Ana está terrível. E eu sentei com ela e conversei como padre e fiel pela primeira vez. Eu acho que foi aquela vez, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para minha mãe assim: dona Ana, a senhora agora vai me escutar como padre, né? E disse para ela uma série de realidades que ela precisava ouvir naquele momento, que seriam importantes para ela, aquelas coisas que você estava dizendo, para ajudar a viver aquele momento presente, né? E você não pode imaginar o quanto que ela melhorou depois daquilo. E aí eu contei essa história aqui e falei do quanto que é importante a gente ter alguém que tem uma autoridade afetiva sobre nós, né? Alguém que tem uma palavra que possa ser referencial. O quanto que esta interferência às vezes é positiva, né, Gabriel? E a amizade é assim, né? Um processo onde a gente vai conferindo ao outro uma autoridade sobre nós. Sabe, padre, hoje eu estava dando uma palestra e aí eu estava retomando um tema que eu gosto muito de falar em palestra, que o Montoro falava muito também, que é de um filósofo que você também gosta muito, que é Teilhard de Chardin, quando ele faz uma classificação das pessoas entre os desanimados, os boas-vidas e os entusiastas, né? Então, ele fala que os desanimados são pessoas que acordam desanimadas, que estão sempre de mal com a vida, estão sempre de mau humor, tudo é pesado, né? Tá frio, ela fala, tá frio, eu não gosto do frio, tá calor, eu não gosto do calor, é de dia, eu não gosto de dia, enfim, é o desanimado. Boa vida é aquele que topa tudo e não faz absolutamente nada, né? E o entusiasta, né? Como diz a palavra, que é alguém cheio de Deus, são pessoas que transbordam na sua vida, e por isso tocam na vida das pessoas. Aí eu estava dando essa palestra, né, na hora das perguntas, uma mulher levantou e falou assim: Chalita, você acha que é possível ajudar alguém que está desanimado a passar a ter uma vida de entusiasta, ou alguém que é um boa vida a ser um entusiasta? Quer dizer, na verdade eu estava perguntando o seguinte: é possível transformar as pessoas? Aí eu disse para ela que o processo, na verdade, de estratégia de uma empresa, de uma aula, de uma escola, o esquema até de um programa de televisão, a sua estratégia ela é racional, né? Mas no momento em que você quer tocar no coração das pessoas, aí é na emoção. A pessoa ela só muda se ela quiser mudar, mas você pode ser um grande instrumento de mudança na vida da pessoa. Aí vem a autoridade afetiva que você está dizendo, que vale para uma amizade, que vale no programa de televisão. Você fala e as pessoas estão do outro lado acompanhando e pensando naquilo que está sendo dito, né? Que vale numa pregação, num livro, numa missa. Eu imagino que aquela palavra que eu estou colocando para aquela pessoa, ela tem uma autoridade afetiva. Por quê, né? A autoridade, a palavra é bonita, né? Você é tão autor quanto eu. Então você diz uma coisa e quem está em casa sente que aquilo que você diz é também de autoria dela, porque tocou no coração dela, que é uma relação de pai com filho. Quando o pai ele tem autoridade, não autoritarismo, ele faz com que o filho seja tão autor quanto ele daquela ideia que ele está colocando, ou daquela determinação que ele está fazendo. Mas as transformações humanas são possíveis, né, padre? E mesmo porque essa autoridade é que confere àquela pessoa a capacidade de refletir, né? Às vezes, Gabriel, eu encontro dentro de mim isso, assim, quanta coisa cristalizada, né? Porque se ele não corrige com o tempo, né? Eu sempre digo que na infância é fácil mudar, na adolescência é fácil mudar, quando chega a juventude já fica um pouquinho mais difícil, né? Depois a vida adulta é ainda mais difícil, e na velhice muitas vezes é quase impossível, porque o esforço vai de acordo com a fase da vida, né? Uma criança vai ter uma demanda de esforço para mudar um comportamento,
Mas a criança é muito mais aberta à mudança. E às vezes eu vejo isso em mim. Situações que eu deixei de crescer, eu deixei de avançar, porque faltou uma autoridade afetiva sobre mim naquela hora. E você tem razão quando você faz essa distinção, que o discurso ele é racional, mas o que verdadeiramente convence é a emoção que vai como um papel de presente naquele discurso racional, né? É o que faz com que a gente preste atenção no que o outro está dizendo. Que às vezes a gente escuta discursos prontos, né? O outro vai lá para a televisão e aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, justamente porque falta um afeto entre eu e ele, né? Não é sincero, né? Não sai do seu coração. E a gente, padre, às vezes não muda também por uma teimosia emocional. É interessante, você pega às vezes uma relação de casal, né? Aí os dois tiveram desentendimento, alguma coisa, aí eles vão dormir sem falar. No dia seguinte também, no outro também. O marido fica esperando a mulher dar o primeiro passo e a mulher fica esperando o marido dar o primeiro passo. Como se quem conseguisse não dar o primeiro passo fosse o vitorioso nessa relação. E é o contrário. Porque a pessoa que chega, não, o marido pensa, não, mas aí ela vai ficar muito poderosa, se agora eu que chego, na minha opinião, e aí as pessoas perdem grandes oportunidades de uma convivência tão bonita, porque um quer mostrar para o outro que ele é mais poderoso que o outro, que ele resiste mais ao outro, né? E a vida vai passando e a gente, com a teimosia, vai deixando de evoluir em coisas tão bonitas na nossa vida. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar, a pessoa está estressada demais, está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala, padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que são desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior. Claro que você não vai ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento, porque a doença começa aqui. Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai naquela, e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa, não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela.
E ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa. Injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é, né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. A vida ficou difícil, vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? O primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido.
De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa vir a se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana, não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro. Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana, corta a barriga, arranca. Não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade.
que o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos, por causa de Deus. Você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros. Então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar. Eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo. Porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.